você, aonde teu coração desejar, Deus vai te colocar. Tudo que Uzias fazia prosperava. Segunda coisa que ele fez no reinado de Israel, ele trouxe paz e segurança para o povo. Ele criou diversas armas para trazer segurança ao povo de Deus. Primeiro, ele criou torres de vigia em volta de Jerusalém, até no deserto. Ele criou torres de vigia. Segundo, ele evoluiu algumas armas de guerra: escudos, lanças, capacetes, couraça, arcos e até fundas que atiravam pedras, e arcos que atiravam diversas flechas contra o inimigo. Para o povo, esse rei Uzias era o herói. Para o povo, esse rei era o poderoso. Para o povo, Uzias era quase um semideus. Tanto que o povo começou a idolatrar o rei Uzias. Tanto que o povo começou a venerar o rei Uzias. E esqueceram que Uzias era usado pelo Senhor. Até que a prepotência, a arrogância, o orgulho, a soberba, o poder subiu à mente de Uzias. E ele se esqueceu que o seu profissionalismo não era eficaz dentro do templo. Ele se esqueceu que o seu ofício era real e não sacerdotal. Teve um dia de manhã que o rei Uzias acordou com o nariz empinado. Ele levantou com todo o seu poder, com toda a sua glória e disse: hoje eu vou para o templo adorar. Hoje eu vou para o templo entregar o meu culto de adoração. Mas eu não preciso de sacerdote para isso. Hoje eu vou adorar, mas eu não preciso de líder para isso. Hoje eu vou adorar, mas eu não preciso ser pastoreado para isso. Hoje eu vou adorar e não preciso de uma liderança para fazer isso comigo. Hoje eu vou para o templo adorar e eu não preciso de sacerdote para isso. O texto diz que ele entrou no templo e num lugar chamado lugar santo, onde só o sacerdote poderia entrar, e começou a acender incenso. Começou a acender incenso. Ele pensou que Deus estava no culto que ele estava entregando, mas a verdade é que o culto que Deus recebe não é um culto que é entregue de qualquer maneira. O culto que Deus recebe, existe hierarquia. É por isso que Deus levantou seus homens e mulheres para direcionarem o trabalho, para que nós venhamos adorar Ele na beleza da sua santidade. O texto diz que o sacerdote Azarias, com mais 80 sacerdotes, correram ao templo e de longe gritaram: Uzias, sai daí, Uzias, que tu vai morrer, Uzias, porque todo o teu poder de rei serve da porta para fora, porque aqui dentro quem manda é Ele. Quem manda aqui dentro é Ele, Uzias. Isso não te compete, Uzias. O texto diz que Uzias ficou indignado. Uzias não quis sair, bateu o pé e diz: daqui ninguém me tira, eu sou o rei, eu tenho poder e eu posso fazer o que eu quero. Deus olhou do céu e disse: então eu te tiro. Então eu te tiro do lugar que eu não te chamei. O texto diz que na hora nasceu lepra na testa dele, e ele foi tomado de lepra, e ele teve que abandonar o trono e viver em uma casa afastada, distante do palácio. Agora Israel vive um momento de crise, porque uma pergunta ecoa sobre a nação de Israel: quem vai reinar como Uzias? Quem vai se assentar no trono como Uzias? Quem vai dirigir a nação como Uzias? E aqui Isaías aparece no capítulo 6, porque aqui Isaías está indo para o templo com essas perguntas na cabeça. E agora, quem vai reinar como Uzias? Quem vai sentar no trono de Uzias? O trono de Uzias está vazio. Uzias acabou de morrer.
o tempo é de luto, o tempo é de desespero. Quando ele entra no templo, nós entendemos uma coisa, que mesmo no momento de luto, vem para o templo. Mesmo no momento de dificuldade, vem para o templo. Mesmo de momento de crise, vem para o templo. É Deus dizendo para alguém aqui: está chorando? Vem para o templo. Está sorrindo? Vem para o templo. Está com dinheiro? Vem para o templo. Sem dinheiro? Vem para o templo. O namoro está dando certo? Vem para o templo. Eu te livrei desse laço. Vem para o templo agora. Vem para o templo, Isaías. Vem para o templo, Isaías. Vem para o templo, Isaías. Por quê? Porque é no templo que você vai ver aquilo que eu não mostrei para ninguém. Vem para o templo, Isaías. Porque em meio às crises, em meio aos problemas, Deus sempre vai levantar um jovem no templo para revelar a sua glória. Deixa eu ver quem está no templo aqui. Deixa eu ver quem está no templo. E quando ele chega no templo, aí vem o texto: no ano que morreu o rei Uzias. No ano em que morreu o rei Uzias, ele só viu porque Uzias morreu. Ele só viu porque o seu herói do trono, móvel, palpável, morreu. E tem jovem que vive no síndrome de Isaías, no capítulo de número 6. Até agora não viu a glória, não sentiu a Deus, porque tem uns dias incubados aí que precisa morrer hoje. Glória a Deus, aleluia. Glória, precisa morrer hoje. Esse Uzias tem que morrer. E quando ele morre, o texto diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor. Glória a Deus. Isaías, no capítulo número 6. Isaías está tendo uma visão do templo. Mas uma pergunta aqui: em qual lugar do templo que Isaías está? Ele está no templo, ok. Mas em que lugar no templo Isaías está quando ele tem essa visão? Ele não está dentro, no lugar chamado santo. Porque esse lugar chamado santo, só o sacerdote tinha acesso. Ele não está dentro, no lugar chamado Santo dos Santos, porque apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, tinha acesso a esse lugar. Onde ele está então? Ele está onde todo mundo tinha acesso, no pátio, do lado de fora. Ele está do lado de fora e tem toda essa visão. Aqui temos que observar uma coisa: Isaías vai ver do lado de fora o que sacerdote não viu pelo lado de dentro. Isaías vai enxergar o trono do lado de fora, aquilo que o sumo sacerdote ainda não viu do lado de dentro. É Deus dizendo para Isaías: Isaías, pecar no eclesiástico não é garantia de ninguém ver a minha glória. Pode ser sacerdote, pode ser sumo sacerdote, pode ser pastor, evangelista, presbítero, mas tem hora que eu quero revelar minha glória para os jovens anônimos. Tem hora que eu quero revelar para aqueles que não têm acesso. Tem hora que eu quero revelar para aqueles que não saíram com a foto no cartaz. Se esse jovem é você, adore a Deus aí, porque ele merece. Está do lado de fora, no pátio, e o trono desce. E toda visão que Deus dá, tem um propósito. E o propósito de Deus para Isaías é mostrar quem de fato está no trono. É mostrar quem de fato tem o poder e a autoridade. O que Deus quer mostrar para Isaías através dos serafins é como é o verdadeiro culto que ele recebe. Ele vê o trono descendo e ele observa que o séquito encheu todo o templo. Ele observa que o séquito daquele que estava assentado enchia todo o templo. Séquito, orla ou manto. Todo rei tinha um manto do ombro até
seus pés. Detalhe: quanto mais autoridade o rei tinha, quanto mais poder o rei tinha, maior era o seu manto. E até o momento, o único manto que Isaías conhecia era o manto do rei Uzias. Mas quando ele vê o trono descendo, a primeira coisa que ele observa é que o manto daquele que estava sentado enchia todo o templo. Era Deus dizendo para Isaías: Isaías, hoje eu te mostro quem é que tem autoridade de verdade. Isaías, hoje eu te mostro quem é o rei dos reis. Isaías, até agora você só conhecia o poder de Uzias. Agora eu vou me revelar a ti como o rei que tem toda a autoridade, como o rei que tem todo o poder, como o rei que tem todo o domínio. Isaías, e a visão continua. Segundo, ele está olhando para o templo e ele observa que em cima do trono tem vários serafins, e ele conta: 1, 2,